A Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 7. A experiência de ouvir Deus falar. A nossa experiência na pregação, nossa maneira de ser e de encontrar uma palavra não é pautada pelas nossas necessidades. Eu não penso, eu vou pregar isso porque está acontecendo isso ou porque eu estou percebendo aquilo. Eu não prego assim. Eu prego da seguinte forma: Deus me fala o texto, aí eu vou ao texto e vejo ali o que Deus quer falar. Perceba ali o que Deus está falando comigo. A partir desse momento, então, Deus começa a estruturar a mensagem e aí eu venho transmitir. Então, não pregamos com pretexto, não abrimos a Bíblia porque para justificar ou para esclarecer alguma coisa do nosso coração. Entendemos que esta é a melhor maneira de transmitir a palavra de Deus, livre de qualquer segunda intenção na ministração. Embora de repente alguma palavra cale ou te confronte, saiba com certeza que não é a nossa intenção. Nossa intenção é falar a palavra, mas a intenção da palavra é fazer muitas coisas, e é a palavra de Deus. Então não se irrite, não fique falando, não, o pastor está querendo falar isso comigo. Aquilo que eu tiver que falar com você, eu vou chamar você e vou falar. Mas aquilo que Deus quiser falar com você, ouça com humildade, com um coração quebrantado. Capítulo 7, verso 24. Olha aqui, que texto conhecido, mas tão forte e interessante. Todo aquele pois, que ouve estas minhas palavras, é Jesus dizendo, e as põe em prática, ouve e põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto, com força contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram as correntes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Pai querido, não nos cansamos de buscar a Tua presença. Sabemos que este é um momento de relacionamento, de comunicação e de um momento mais íntimo, até mais profundo, porque nós estamos parando para ouvir a Tua voz. E a Tua voz, ela é verdadeira, ela é real, ela é assimilada pelo gênero humano. Nós podemos perceber a Tua vontade na Tua voz, o Teu querer. Nós podemos perceber a verdade, a vida, a direção. Ó Deus, nós podemos perceber o temor do Senhor. Nós podemos alcançar níveis de entendimento qual ninguém pode alcançar sem entrar na presença do Teu Espírito. Por isso este culto não é simplesmente um culto de adoração,
mas é um culto de recebimento, de envolvimento, um culto de relacionamento, e nós queremos de fato compreender a Tua Palavra, viver a Tua Palavra. Que este lugar seja cercado pelo Teu poder, e em nome de Jesus, todo espírito inquietante, desviante, ó Deus amado, que nós possamos agora nos acalmar, aquietar a nossa alma para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Você conhece alguém que não sabe ouvir? Só sabe falar? Eu conheço alguns. Você não consegue conversar com essa pessoa. Ele te interrompe constantemente e fala mais do que você, e você não consegue desenvolver uma conversa devida, porque a pessoa não tem a capacidade de ouvir. Então, nós vamos aqui apresentar uma palavra para você, cujo tema é Cristo Jesus, o ponto de apoio na tempestade, o ponto de apoio. Eu tomei conhecimento de uma reportagem ou de um anúncio num jornal europeu, e eu achei interessante. O anúncio dizia o seguinte: da casa de tal desapareceu um papagaio, sendo este de estimação. Pede-se a quem encontrar por obséquio e entregar no endereço acima. Ótima gratificação. Entendo. O anunciante declara que as suas ideias políticas são contrárias às ideias do papagaio ora desaparecido. Eu fiquei pensando, desde quando que um papagaio tem ideias políticas? Pensa por si próprio. O papagaio, ele é um mero repetidor. Ele simplesmente ouve e repete. Ouve e repete. Ouve e repete. Se esse louro fosse pego, ele poderia ser preso e condenado por ideias de outro. Daí há o medo do dono. Eu fiquei pensando como nós temos hoje, não aqui no nosso meio, mas em outros lugares no meio da cristandade, crentes que são como papagaios. Só ouvem e repetem. Ouvem e repetem. Repetem, não sabem as razões, não sabem o porquê, não sabem as bases, têm ouvido, não conseguem praticar, não têm uma experiência pessoal com Deus. Eu me lembrei logo quando Pilatos interrogou Jesus. Ele chegou para Jesus e perguntou assim: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde com outra pergunta: dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outro a respeito de mim? Você está ecoando só uma coisa que você ouviu falar? Ou você tem uma experiência de fato, uma vivência nisso, daquilo que você está falando? Queridos, nós podemos viver como um papagaio, só repetindo. Ah, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, é desse jeito, e de repente aquilo que foi gravado na nossa memória simplesmente sem dar explicações devidas, a gente vai repetindo e vai dizendo: isso é certo, isso é errado. Nós, como crentes do Senhor Jesus, como evangélicos, como um povo que entende de liberdade, que entende de democracia, nós não podemos andar em cegueira, nós temos que ter de fato olhos abertos.
Uma vez eu disse a alguém: eu só ando com você de olhos abertos. Mas eu sou, não interessa. Eu não ando com ninguém com olhos fechados. Essa semana mesmo, meu mecânico, meu carro fudiu, ele me apresentou algumas coisas que foram fora, muito fora daquilo que eu esperava. Eu falei, ele ficou assustado comigo, porque eu falei: eu quero as notas. E por que você fez esse serviço que você não me falou? E por que você fez isso? Ele falou: pastor, o senhor está me chamando de mentiroso? Eu falei: não, eu só quero que você me apresente, eu quero ver as coisas, eu quero te falar uma coisa além disso. Eu não ando com ninguém de olho fechado, mas eu não ando, eu ando com alguém, ando com quem eu devo andar de olhos abertos, e não quero que ninguém ande comigo de olhos fechados. Nós não temos nada absolutamente a esconder. O que eu estou tentando mostrar é que nós temos que ouvir, testar e praticar, experimentar. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus, ela precisa de fato não só ecoar nos nossos ouvidos, mas ela precisa penetrar no nosso coração. Nós precisamos efetivamente praticá-la para que ela possa funcionar devidamente, e isso é urgente, porque chegarão horas difíceis, chegarão horas que a tua vida espiritual vai passar por uma prova de fogo, e uma religião de segunda mão, um crente que só ouve e não pratica, vai ter dano, vai atolar-se, não tem fundamento. E é exatamente isso que esse texto que nós lemos. Queridos, eu quero tentar explicar esse texto, para que o teu coração venha receber algumas informações antes de entrar propriamente no tema e nas divisões. Aqui está dizendo Jesus que é necessário ouvir as palavras dele. É de fato, ouvir as palavras de Jesus é fundamental no entendimento das Escrituras. Ouvir as palavras do Messias. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a resposta de Deus, eu tenho as orientações que você precisa, eu sou aquele prometido, e você precisa ouvir e praticar a minha palavra. E não só em Mateus, no capítulo 7, verso 24, mas em outros momentos Jesus falou, também no Velho Testamento há uma ênfase sobre isso, como por exemplo em Lucas, no capítulo 6, Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Olha, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. No Antigo Testamento, Deus fala através de Moisés dizendo: se andardes dos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprires. Também diz em Deuteronômio: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Na verdade, toda a palavra ministrada de Deus e de Jesus, que é o centro de todas as coisas, tem duas ênfases, que é a bênção e que é a maldição. Queridos, isto tem falado profundamente ao meu coração. E esta ilustração que Jesus fala aqui, ela também é vista com judeus nos seus escritos antigos. Então eu vou focar aqui. Jesus diz: ouve as minhas palavras. Ele está dizendo, ele está mostrando diversos indícios. Ele está nos falando que há um reino literal sobre a terra, que há um reino político, que há o reino dos céus, que há salvação, e que os seres humanos estão aqui, e tudo o que eles fizerem
Eles precisam, os homens e as mulheres, ouvir as palavras do Rei, que são as palavras de Jesus. Então ele está dizendo: vocês devem ouvir as minhas palavras. E esta audição, ela pode ser entendida de duas formas. Existe uma palavra na nossa língua que fala que é escutar. Escutar é uma habilidade de discriminar vibrações sonoras que são transmitidas ao nosso cérebro. Você está me ouvindo? O som chegou até você e você consegue discernir as palavras que eu estou falando. Você ouve estas palavras. Isso é escutar. Mas ouvir é um sentido muito mais profundo, é entender o sentido dos sons escutados. Na realidade, ouvir verdadeiramente e praticar estão interligados, estão amarrados, estão envolvidos um ao outro. São aspectos que temos que andar juntos. Tiago disse algo importante sobre isso: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando escrevi este versículo aqui, eu parei e fiquei pensando nessa expressão de Tiago: enganando-vos a vós mesmos. Eu ser o meu próprio enganador é quando eu ouço a palavra do Rei Jesus e não pratico. Tiago continua dizendo: é semelhante, faz uma ilustração aqui, ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Olha no espelho, arruma o cabelinho, a mulher vai lá, pinta o olho, passa, fica olhando. Eu acho que quase todo mundo, difícil a pessoa que se acha feio. Tem alguém aqui que se acha feio? Eu, com sinceridade, também não me acho feio, mesmo com barba, com cabelo bem grande. É que eu olho bem aqui, essa parte aqui assim no espelho. Não, eu estou feio, eu estou mais ou menos, mas eu não estou feio. Só que Tiago diz assim, e é verdade, a gente contempla a si mesmo no espelho, e a gente, quando sai, a gente se esquece de como é. É necessário a gente, de vez em quando, dar uma olhadinha no espelho. Então, o que o Tiago está dizendo? Entretanto, aquele que atenta bem à lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, será bem-aventurado no que fizer. O que o Tiago está falando? O que Jesus está falando? É necessário sair da teoria, vivenciar a obediência prática. Então, aqui no texto que lemos, Jesus nos fala do homem prudente e também fala do homem insensato. O homem insensato é alguém que não tem bom senso e ele se deixa impressionar pelo momento. Então ele olha o terreno, ele usa a ilustração da construção da casa. Ele olha lá o terreno parece estar nivelado, parece que está bom ali. Ele fala: não precisa de preparo, está pronto, eu vou construir algo sobre isso. Então, eu vou construir algo sobre isso, é isso que eu quero agora. Mas Jesus diz que esta pessoa que é insensata e que constrói a sua vida ou constrói o seu tempo no imediato, sem o trabalho de fundamentar o alicerce devido, constrói na areia. E a areia, queridos, é traiçoeira. Há um contraste aqui. O homem prudente, ao contrário do insensato, ele vê o futuro. Ele pesquisa sobre os ventos. Ele
sabe que virão ventos, virão inundações, então ele procura estabelecer o que ele vai estabelecer em qualquer área que ele vai estabelecer, mas falando da sua própria vida, ele procura estabelecer em algo que tenha firmeza, isto é, ele estabelece a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra. Ele estabelece com um bom fundamento a sua casa, então ele começa a edificar. Então este homem prudente simboliza os que ouvem e os que praticam os ensinos de Jesus. Ele sabe que não vai faltar tempestades. O homem prudente sabe que virão períodos difíceis, de dificuldade, e que o resultado, o que vai acontecer, depende do começo da estruturação da sua própria vida. Então ele considera o ensino. Jesus está falando isso, eu vou fazer exatamente isso. Ele toma ciência, ele aprende que a regra da vida é formar uma boa base. E ele constrói a sua casa. Casa é símbolo da vida. A sua vida e a minha vida precisa ser edificada com bom senso, porque nós estamos no presente, mas há princípios ditados por Jesus que vão me assegurar uma vida estabelecida, capaz de sustentar-se e defender-se das tempestades desta vida. E é interessante que Jesus, nesse texto que ele fala, é que a vida presente, ela é a estrutura usada para obter o desenvolver da vida eterna. Logo, uma pessoa que está muito apegada a estas coisas desta terra, no seu trabalho, ela vive uma vida religiosamente mais ou menos certa, mas ela não está efetivamente ligada naquela ação de despertamento interior. Então precisa entender que a vida física, ela é que vai dar um impulso para a vida eterna. Jesus aqui nesse texto que lemos também ele fala sobre a rocha. E o que é rocha? É a combinação de ouvir e praticar. Jesus está falando de si mesmo. Ele está dizendo, eu tenho as palavras de vida eterna. É Jesus. Não é nenhum identificado por aí, não é nenhum outro personagem na história, nenhum outro homem. Nenhum outro homem pode fundamentar a ligação, pode estar em função devida diante de Deus, a não ser Jesus. Então Jesus diz, olha, eu tenho as palavras da vida eterna. Eu sou o pioneiro, eu sou o autor, eu sou o consumador da fé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, portanto, ele é a rocha. As palavras dele são palavras que vão estar inteiramente vinculadas à tua edificação. Jesus, ele é a fortaleza. Queridos, e Jesus também fala nesse texto sobre ventos, chuvas, rios, turbulência por cima, turbulência ao redor, turbulência por baixo. É o que está dizendo aqui nesse texto. Os primeiros grandes teólogos, estudiosos da palavra, que são chamados os pais da igreja, eles se firmaram muito nesse texto aqui, para entender também, quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja será edificada em mim. Eu sou a rocha. Quem é a igreja de Jesus? Levante a mão. Amém. Outra coisa que eu percebi aqui nesse texto é a questão de ouvir, não praticar sobre a casa da areia. Interessante isso. Quem edifica uma casa na areia não edifica em alicerce nenhum. Não tem alicerce.
A experiência humana diz isso, exatamente isso. Não há fundamento. E é isso que está acontecendo. A pessoa que edifica a sua vida e toma suas decisões sem a orientação de Jesus, sem seguir a orientação de Jesus, edifica a sua casa na areia. Vai cair, porque virão rios, virão tempestades, vai soprar o vento e ela cai. E diz aqui a Bíblia: e grande é a ruína. Ela não fez como o primeiro homem. O primeiro homem que aqui conta edificou a sua casa sobre a rocha, um homem prudente. Mas o segundo homem, um homem insensato, edifica a sua casa na areia. Então está subentendido que há uma perda de vida. Perdi a minha vida, perdi a razão da minha existência. Em Israel, queridos, era comum, porque Israel tem um período grande sem chuva e um período com chuva. E quando o período sem chuva está, muitos fazem a sua casa na areia mesmo. Até pescadores fazem isso, constroem as suas casas ali perto dos rios, mas no período da seca, então fica muito baixa a água, constrói ali. Mas no período das chuvas, a chuva e leva aquela casa, leva completamente aquela casa. O que Jesus me mandou falar para você nesta noite? Que Ele, Cristo Jesus, é o ponto de amor. É justamente isso que eu quero desenvolver agora. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa: que as tempestades da vida vêm a todos nós. É isso que eu vejo no texto. Não fique apavorado. Não pense que você é um queridinho e que você é separado. Deus não separa os homens. As tempestades da vida vêm sobre todos nós. Ora a bonança, ora a turbulência, mas vem a todos. Em segundo lugar, estas tempestades podem ser enfermidades, pode ser problemas financeiros, pode ser problemas familiares, pode ser problema com você mesmo, ou qualquer outra provação, mas vem. Em terceiro lugar, que é muito importante, escutem bem: não são as tempestades da vida que nos derrotam. É isso que nós aprendemos nesse texto. Se as tempestades da vida nos derrotassem, nos derrotariam a todos. O que nos derrota é a nossa reação na hora da tempestade. Qual é o teu ponto de apoio? Aonde você vai segurar? Eu vi uma reportagem outro dia de uma criança que no momento de chuva veio uma enxurrada e ele estava numa pontinha, numa pinguela, passando o menino, e ele pegou e veio enxurrada e levou o menino. A mãe, desesperada, viu aquela cena, não pôde fazer nada, e ele foi levado muitos quilômetros, e conseguiu preservar sua vida. E perguntaram para ele: o que aconteceu? Como você conseguiu salvar? Ele falou: eu segurei a marcha. Segurou em algo, conseguiu segurar. Teve um ponto de apoio. Queridos, outra coisa que eu aprendi nesse texto é que aqueles que são vencidos pela tempestade da vida são aqueles que não põem em prática a palavra. Que impressionante! Quem põe em prática a palavra sofre as mesmas tempestades, mas permanece firme, tem um ponto de apoio. Jesus disse: eu sou o ponto de apoio. Se você faz o que eu mando, você está seguro, porque o que eu mando é o caminho correto. Você vai estar firme. Mas quem não ouve Jesus, não quer saber da palavra de Jesus, não recebe as orientações de Jesus,
ficar firme, ainda que seja frequentador de igreja. E em sexto lugar, aqueles que são derrotados podem ser verdadeiramente crentes, mas suas ações não correspondem à palavra. Queridos, muitos de nós, ou a maioria de nós, viemos do catolicismo. E o catolicismo, ele tem uma outra visão da questão de operação de Deus. Eles entendem que a cerimônia, o ato da ministração, então você participa de uma missa, não estou aqui querendo falar mal, estou mostrando a doutrina, o ato de você estar ali, você receber uma bênção, uma aguinha, uma unçãozinha, alguma coisa, só este fato lhe dá o livramento devido. Nós, evangélicos, não entendemos assim. E temos uma base profunda nas Escrituras para dizer o seguinte, que não adianta muita coisinha. Até no nosso meio existem movimentos, existem operações que levam a pessoa a acreditar que um pauzinho ali de um ato profético, uma coisinha aqui, ou uma unçãozinha ali, vai resolver o problema da pessoa, independente dela praticar ou não a palavra. Eu venho e eu recebo uma bênção. Não é assim que as Escrituras nos ensinam. E está muito claro que Jesus diz: quem ouve a minha palavra e pratica, fica firme. Quem ouve a minha palavra e não pratica, fica a mercê. Ele está dizendo: olha, quem ouve a minha palavra é prudente. Está pensando não só no presente, mas está pensando no futuro. Está granjeando, está semeando, e vai ter uma colheita boa. Ele é uma pessoa prudente. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica, Jesus chama de insensato. Eu concluo esta palavra mostrando para você o que a palavra fala sobre Jesus. Diz aqui em Hebreus, no capítulo 1, diz assim: Deus nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Olha quem é Jesus. Fala de Jesus. Ele, Jesus, é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Queridos, você está, se você quiser, debaixo do pastoreio deste Jesus. Não dá para medir a extensão, a vastidão, o poder e a autoridade do nome de Jesus. É tão forte que não dá conta. Ele herdou o nome mais poderoso que existe. Ele herdou o nome do Criador. E aqui diz que ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a expressão de Deus, é o próprio fulgor do Pai. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ele herdou o nome. E quando você vai lá em Efésios, no capítulo 1, você vai ver que este nome foi dado à igreja. Nós temos este nome. Você tem um sobrenome. Eu olhei o nome do casal, e quando eu recebi ali o nome inteiro, eu primeiro olhei em cima e vi o nome dele. Depois eu olhei embaixo, aí vi que os dois têm o mesmo nome. Ela herdou o nome dele. Nós somos a igreja, a noiva, e nós herdamos o nome de Jesus.
Olha que coisa séria. Mas só é filho de Deus quem se parece, quem pratica, que ouve e obedece a palavra de Deus. Como que eu sei se eu sou filho de Deus ou que não sou filho de Deus? Quem é filho de Deus ouve e obedece. Pode até transgredir ali e acolá, mas não fica na transgressão. O pai fala, por quê? Eu estava conversando com os meus filhos, eu falando com ele, eu disse assim, conosco não é assim. Mas pai, no mundo é assim. Eu falei, mas conosco não é assim. Mas no mundo tem vantagens. Eu falei, tem. Eles têm uma só vida para viver. Nós temos a eternidade para viver. Conosco não é assim. Nós não fazemos assim. Nós não temos esse procedimento. Não, pode ganhar o mundo. Nós não temos esse procedimento. Nós não damos abertura, nós não negociamos. Queridos, nós não podemos negociar o comando de Jesus. Não tem duas, não tem meia coisa, não tem nada. Ou nós temos que aprender a ser radicais na palavra de Deus e extremos na obediência. E pronto. E pronto. Quem você quer ser? Como você quer que Jesus te chame? Olha, aquela mulher é uma mulher prudente. Ah, meu marido, não interessa teu marido, é você. Ah, meus filhos, não interessa os seus filhos, é você. Queridos, eu preciso ser um homem prudente. Você precisa ser um homem prudente. O que um homem prudente faz? Para de ser só ouvinte, mas torna-se praticante da palavra. Eu quero deixar essa palavra para você nesta noite, dizendo que a tua vida vai permanecer firme se você pratica a palavra de Deus. Uma palavra aqui para concluir para as mulheres. É interessante saber que a Bíblia diz que a mulher é que edifica a casa. Não estou tirando o papel do marido. O marido é aquele que protege a casa. Tem muitas mulheres tendo problemas porque o marido traz um problema para a mulher. E dá problema. Mas a mulher, ela constrói, ela tem a capacidade de construção. Uma mulher sábia, uma mulher entendida, mantém a sua casa. Uma vez houve uma situação na minha casa, na minha família, e a minha avó, que hoje partiu, e quando no meio da situação, e era uma situação grave, a mulher, uma dos nossos parentes, queria separar do marido. Minha avó se levantou e falou, o que você está fazendo? Meu marido foi alcoólatra. Ela disse, meu avô foi alcoólatra. Eu busquei ele na sarjeta muitas vezes, mas eu salvei a minha casa. Você não tem direito de fazer isso. Você tem autoridade para construir a sua casa. Queridos, é maravilhoso a sabedoria de Deus de nós fundamentarmos a nossa vida nas pequenas coisas. Comece pelas pequenas coisas. Seja fiel em todas as áreas da sua vida, e você vai ver, a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua família, de uma maneira extraordinária. E quando vier o vendaval, quando vier a tempestade, quando o rio inundar, vai vir, vai com ímpeto, com força, vai bater na tua casa, vai bater sim, pastor, vai bater, não tem como livrar, não tem como livrar, vai bater. Só que a tua casa não vai cair, porque a tua casa foi edificada sobre a rocha. Jesus tem responsabilidade sobre você. Jesus só tem responsabilidade sobre uma pessoa. Escute bem, quando esta pessoa ouve e obedece
aí a palavra dele está envolvida. Percebam, Jesus não tem responsabilidade por você ser membro de uma igreja evangélica, por você ter se batizado numa igreja evangélica. Não, ele tem compromisso aonde está a palavra dele. Se a orientação é dele e você está obedecendo, não tem coisa neste mundo, nem no presente, nem no futuro, nem de baixo, nem de cima, que pode te tirar das mãos de Jesus, porque ele está presente. É a palavra dele. Feche os teus olhos.